Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje, nós conversamos com 2 professores que fizeram parte de uma das mesas do terceiro colóquio nacional sobre educação profissional, que aconteceu no mês de agosto, aqui em Natal, no campus Natal Central do Instituto Federal. E eles vieram discutir o tema ensino médio integrado, o que se pensa, o que se faz, o que se fez e o que se faz. São eles, o professor Ronaldo Lima Araújo, ele é professor doutor da Universidade Federal do Pará, e o professor Ramon de Oliveira, professor também doutor da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, professores, sejam bem-vindos ao programa Educação em Pauta. Bom dia. Obrigado. É um prazer estar aqui, podendo conversar com a comunidade do IF acerca de tema tão relevante quanto esse projeto de ensino médio, que é o ensino médio integrado. Professor Ramon, um tema bastante amplo, né? Pois é, um tema amplo e que vem, acho que nos últimos anos, sendo, principalmente das instituições federais, um tema que tem mobilizado os professores, né? Eu acho que é importantíssimo a gente ter um programa, um evento que a gente possa de novo colocar isso em discussão. O professor Ronaldo já participou do outro colóquio, né, professor? Já participei. Inclusive, nessa minha fala, eu retomo um pouco os trabalhos que foram apresentados no colóquio passado. Porque um bom percentual, 1/4 de todos os trabalhos apresentados no colóquio passado tratam desse tema, ensino integrado, o que revela a importância dele. E com esse ciclo dá para ver como isso repercutiu, né? Houve aí um novo tempo, se evoluiu ou não esse tipo de discussão. Pois é, dá para a gente identificar algumas tendências, algumas, digamos assim, marcas deste debate. Eu acho que uma coisa que é destacável é que existe um conjunto de profissionais, particularmente dentro dos IFs, como diz o Ramon, que está experimentando fazer ensino integrado. Na verdade, é importante que a gente diga, ensino integrado é um projeto relativamente novo, que está colocado enquanto uma referência pedagógica e política para o ensino médio há menos de uma década, e que tem muita gente experimentando, né? O primeiro momento é de, olha, o que é isso, né? Que as pessoas tentam compreender. E mesmo sem ter muita certeza das coisas, tem muitas instituições, muitos profissionais da educação, muito gestor que está experimentando fazer ensino integrado. E é importante a gente reconhecer essas experiências para que a gente possa verificar aonde tem dado certo, o que é que tem sido decisivo para que dê certo e que tipo de problema tem sido enfrentado para essa experimentação do ensino integrado. O ensino integrado ele veio com esse decreto 5.154 de 2004, que fala exatamente da articulação entre a educação profissional e técnica integrada e concomitante. Antes ele já vinha de alguma forma sendo apresentado também? Não, o ensino integrado, este decreto ele apenas torna possível uma forma de oferta de ensino técnico que favorece o ensino integrado, né? Porque eu gosto de fazer a distinção. O ensino integrado ele deve ser entendido enquanto uma forma de oferta de ensino técnico, ou seja, é aquele curso técnico que ele, com a mesma matrícula, assegura tanto a formação técnica quanto a escolarização de nível médio. Mas, além disso, o ensino integrado ele pressupõe uma concepção de formação inteira. Na dimensão do curso técnico, na forma integrada, a forma integrada favorece esta formação inteira, mas não é apenas uma forma integrada. Então, o decreto 51/54, ele favorece que nos cursos técnicos esta concepção de formação inteira ela possa se materializar. Mas o ensino integrado ele tem sido experimentado muito nos cursos técnicos, mas não apenas, né? A ideia de ensino integrado orientou, por exemplo, um programa do governo federal, que é o PROEMI, que é o Programa de Ensino Médio Inovador, que é focado, dirigido às escolas não técnicas, ou seja, que visa enriquecer a formação assegurada por aquelas escolas, de modo a ampliar as experiências educacionais. Então, não pode ser entendido apenas como uma forma de oferta
Mas é claro, o decreto 51 colocou em pauta também esse debate. Foi o que foi, digamos assim, o que deu, foi um marco nessa discussão acerca das diferentes concepções, porque o que é que seria diferente da formação técnica integrada, do ensino integrado? Seria aquela formação fragmentada, que aparta, que separa. Que era dividida mesmo, né? Você faz o ensino médio e depois faz a parte profissionalizante. Né? Isso era proibido, né? Era proibido fazer numa matrícula única. Né? Não só era dividida, era proibido ofertar. Professor Ramon, como é que o senhor vê, então, para a gente tentar contextualizar essa ideia do que existiu na década de 60, na década de 70, com essa metade profissional, metade geral do ensino médio, para poder chegar a esse ensino médio agora que a gente discute hoje? Como é que a gente pode pensar essas mudanças que aconteceram, que a gente vem citando também, mas que vem de um contexto, né, histórico? Eu acho que a gente pode pensar, da primeira coisa é o que é o central do processo. O central é o ensino médio. Acho que é a primeira coisa. Essa é a base, né? Essa é a base. A preocupação inicial é o ensino médio. E eu, inclusive, costumo dizer em alguns locais, quando a gente é convidado para falar, que eu me sinto muito um militante do ensino médio. Por que é importante dizer isso? Porque o certo seria nós estarmos aqui falando de a educação profissional integrada ao ensino médio. E não o ensino médio integrado à educação profissional. O substantivo é o ensino médio, o central é o ensino médio. E por que isso? Porque o movimento histórico é de um questionamento, de uma desarticulação e de um empobrecimento da formação geral em detrimento da formação profissional. Essa é a história da educação profissional no Brasil. Aqueles que sempre tiveram a formação geral que permitia chegar até a universidade, essa formação acadêmica mais rica, sempre foram os setores economicamente privilegiados. E a formação profissional sempre foi colocada para os setores populares da sociedade. Nesse sentido, havia sempre uma desarticulação ou um esvaziamento da formação geral. O que ocorre com o 51 e 54, que possibilita, mais uma vez, a articulação, é que nos anteriores, por exemplo, eu sou oriundo da Escola Técnica, no meu tempo se chamava Escola Técnica Federal de Pernambuco, onde a gente fazia a formação profissional no mesmo currículo, mas sem nenhum tipo de diálogo, que é o que provavelmente hoje... Em blocos, né? Exatamente. Você faz a formação geral, faz a formação profissional, é o que ocorreu durante os anos 60, 70 e até um meados dos anos, quase final dos anos 90, quando surge o decreto 2208, que ele separa a formação profissional da formação geral. O que o ensino médio integrado vem é, de certa forma, atender a um reclamo e a um questionamento dessa desarticulação. Mas é importante colocar que o principal é que a concepção de formação humana, a concepção de integralidade que se coloca para essa educação profissional integrada ao ensino médio, a gente entende que ela deve ocorrer já desde o ensino fundamental. Então não é uma questão só de ordem curricular, é uma questão de ordem filosófica, de concepção de formação humana. Por isso que eu acho que é importante sempre dizer, o central é o ensino médio. Porque a chegada à educação profissional, ela é uma necessidade que os setores populares têm em função da necessidade de uma entrada precoce no mercado de trabalho. Então, eu tive necessidade desde jovenzinho de fazer um curso profissional, porque aos meus 18, 19 anos poder ingressar no mercado de trabalho. Mas já... É um momento de muita transição, né? Você está se emancipando, está vindo do jovem para o adulto. E para uma parte grande e considerável da população brasileira, a formação profissional ela é necessária. Nesse período acontecia também... casos próximos, o aluno já fez o ensino médio, quem sabe passou no vestibular, precisa fazer a competência profissionalizante, né, professor? Professor Ronaldo, o ensino médio ele tem que ter essa base ontológica e histórica, né? Isso é uma coisa que a gente discute muito. Mas o profissionalizante, como é que isso se aplica de fato? Olha, a gente tem falado aqui de dois projetos diferentes, né? Há várias formas de se pensar a formação técnica, mas eu diria que tem duas formas principais. Uma é que pensa a formação técnica de uma maneira restrita, muito instrumental, né? Ou seja, foca apenas naquilo que se acredita que são demandas específicas do mercado que vão assegurar a pessoa o ingresso no mercado de trabalho. Ou seja, é uma formação mais instrumental, mais parcelada, mais parcelada. A outra forma de conceber
a formação técnica e orientada por essa ideia, por esta concepção de formação humana integral, é a que pensa que a formação técnica não é o fim, tá certo? E que um bom técnico não é apenas aquele que sabe fazer, mas é aquele que sabe pensar o que faz, o seu fazer, consiga se situar no tempo, consiga se situar no espaço, ou seja, um bom profissional é aquele que tem uma boa leitura de mundo, tá certo? Então, desta forma, o ensino técnico, o ensino integrado enquanto concepção deve orientar a formação técnica. O professor, seja professor de sociologia ou seja professor de uma disciplina técnica, ele não está formando apenas um técnico, ele está formando gente, ele está trabalhando com pessoas, ou seja, ele tem que formar essas pessoas e esta formação não pode ter limite. E a formação que ele assegura deve sempre favorecer a ampliação das capacidades humanas. Então eu não posso pensar numa formação que tenha uma finalidade, uma terminalidade. Não, eu vou formar o técnico só dentro, né? É claro que a gente tem que respeitar o universo daquela profissão, então não pode discutir. E as disciplinas nesse sentido do ensino integrado são transversais, né? Trabalham com a transdisciplinaridade, não é isso? Isso, tem que dialogar. Mas, isso que a gente encontra no ensino médio, professor Raimundo, o ensino médio tradicional, propedêutico, que a gente vê nas escolas, para o integrado, a gente consegue encontrar também essa transdisciplinaridade ou não? Eu acho que sim, eu acho que não encontra. Eu acho que, na verdade, tem alguns limites que a gente considera no ensino médio. Hoje eu vou conversar com o professor Ronaldo. No que se refere, eu acho que a primeira dimensão que está para além da questão de uma falta de diálogo no interior da escola, entre as disciplinas, entre os professores, eu acho que falta um diálogo entre a escola e aquele público que é atendido pela escola, que é a juventude. Eu acho que é uma primeira coisa que a gente tem que estabelecer. Então, não adianta para mim só se falar de uma ideia de integração entre a formação profissional e a formação geral, se não se estabelece um diálogo em relação àquele público que é atendido, que é a juventude. Ora, esse primeiro momento necessita que a escola, então, ela estabeleça uma estrutura curricular, ela estabeleça um movimento interno, ela estabeleça uma dinâmica no qual os sujeitos que estão ali inseridos se sintam contemplados. Ora, não significa que a escola fica a reboque dos sujeitos que estão no seu interior. Significa que a escola ela dialoga com esses sujeitos. Então, acho que é uma primeira coisa que isso independe se estamos vivendo dentro de uma escola de ensino integrado ou não integrado, se é uma escola de ensino fundamental ou se é até no ensino superior, porque a juventude está no ensino superior cada vez mais. Então, isso é uma primeira dimensão, que eu acho que leva a que um currículo seja, normalmente, ele seja não só o termo fragmentado, no sentido de disciplinas sem articulação, cada um vivendo, ou como se diz, cada um no seu quadrado, né? A primeira coisa para mim é esse diálogo. O segundo momento é que a história que a gente vivencia no nosso processo formativo, nos cursos de licenciatura, nos cursos de pedagogia, é que nós temos uma formação extremamente disciplinar e sem diálogo. Então, o que hoje os professores tentam até pensar em materializar uma formação integrada, eles encontram um limite, e o limite está na sua própria formação. Porque o ensino médio integrado, ele remete a uma perspectiva de formação humana. Então, eu acho extremamente incoerente nós cobrarmos dos professores uma estratégia no seu dia a dia de buscar esse chamado diálogo, buscar essa integração, quando nós não formamos. Na formação deles não tem, né? Então, o grande limite para mim está nisso. Professor Ronaldo, e essa crítica que se deve se fazer, né? Os professores do ensino médio, vamos ver se a gente consegue fazer do tradicional para o ensino médio profissionalizante, o integrado. Realmente, se eles não têm essa formação, né, para se discutir esse tipo de completude do ensino médio, de formação para os alunos, né? Quais são os próximos passos, barreiras ou discussões que a gente deve ter para alcançar isso a longo prazo? Por isso que eu sempre enfatizo que eu gosto de falar em experimentações de ensino integrado. Primeiro porque não tem uma receita, né? Não tem uma fórmula de como ele vai acontecer, né? E segundo que é algo que requer realmente uma mudança de uma cultura escolar, né? Que precisa que a gente construa uma nova cultura escolar que não está dada. E a gente vai ter ainda que trabalhar muito nessa direção. O Ramon destacava ainda agora um dos problemas que dificulta o ensino integrado. O ensino integrado
pressupõe, eu costumo dizer, olha, o que é necessário para fazer o ensino integrado? Para começar, diálogo, conversa. E quando eu falo diálogo, eu não falo daquela coisa complexa de diálogos entre disciplinas, diálogo mesmo, conversa entre os professores têm que conversar, os profissionais da educação têm que conversar, e essa conversa tem que gerar novas conversas e articular as diferentes áreas do conhecimento para que o estudante consiga perceber a realidade a partir de diferentes olhares. Agora, o professor, como disse o Ramon, ele não foi formado de forma interdisciplinar. Aí chega o pedagogo que acaba virando chato. Eu sempre brinco com os pedagogos, eu sou pedagogo, chega o pedagogo chato e diz, olha, agora vocês vão ter que fazer ação interdisciplinar. Mas nunca aprenderam isso na faculdade. Tem dependendo da escola, na rede federal não, mas nas redes estaduais, os professores não têm tempo para conversar. Então você não tem experiência de conversa, você não tem tempo de conversa, às vezes tem um gestor que dificulta a conversa, o ambiente, a gestão não é democrática, é uma gestão que dificulta o diálogo. Então você não tem democracia, você não tem experiência de conversa, você não tem tempo de conversa, você não tem... Ou seja, aí você vai vendo que o projeto de ensino integrado, que pressupõe uma ação interdisciplinar, não é meramente um projeto curricular. Porque senão a gente acaba culpando o professor, porque é o professor que não faz ação interdisciplinar. Na verdade, o ensino integrado ele pressupõe um projeto de financiamento, um projeto de gestão, um projeto de formação inicial e continuada de professores, né? E as coisas não vão se dar a curto prazo. Né? A curto prazo a gente consegue definir estratégias agora. É necessário que essas experimentações possam ser reconhecidas, que elas possam ser avaliadas, repensadas, para que a gente vá criando esta cultura de ação interdisciplinar. Eu gosto muito de uma ideia de Hegel que diz, a verdade é o todo. O desafio da educação é aproximar, não é assegurar esse acesso ao todo, que isso não é possível, mas é aproximar ao máximo o aluno dessa compreensão da realidade. De se alcançar e cada profissional, cada área do conhecimento vai favorecer esta aproximação. Agora, se essas áreas não dialogam, se essas áreas... fica difícil. Então, aí o aluno que tem que se virar e fazer os remendos para tentar entender a realidade. Ou então algumas ilhas de professores e instituições que vão na resistência, né? Exatamente. Tentando mudar. Professor Raimundo, ainda bem que existem essas ilhas, esses professores, esses grupos que resistem e tentam fazer isso. Professor Raimundo, é necessário então um projeto de formação inteira, né? E como é que isso pode ser abordado? Na sua fala também da mesa, vai falar um pouco sobre isso? Eu acho que uma dificuldade que nós temos é a ideia de usar a palavra da transposição do pensamento para a prática. Ou seja, a gente conseguir materializar um projeto que é um projeto que ele é, antes de tudo, um projeto de enfrentamento. Eu acho que a gente tem... É importante quando a gente chega para os professores, quando a gente vai para um debate, chegar e dizer, olha, a defesa do ensino médio integrado é a defesa de uma concepção de formação humana, de uma concepção de sociedade que vai um pouco contra a corrente, vai contra um modelo que está estabelecido. Um modelo hegemônico. Que é um modelo hegemônico. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu acho que é um pouco da verdade. E para mim, não há como você conseguir chamar os professores, aglutinar os professores em torno de um projeto de formação, se politicamente esses professores não incorporaram essa lógica. Eu acho que é uma primeira dimensão. Então, o ensino médio integrado não é uma questão de uma ação que um gestor pode implantar. O ensino médio integrado não se implanta. O ensino médio integrado ele se desenvolve, ele vai se concebendo, ele vai se desenvolvendo. Então, não é algo que pode ser colocado por um decreto. Não é nem por simplesmente o desejo de um gestor de em uma instituição ou dentro de uma rede se querer colocar a integração. Porque a integração ela vai então assumir essa perspectiva de simplesmente colocar, como foi no meu tempo e como é na maioria das escolas atualmente, você ter na grade curricular a formação profissional e a formação geral. Ora, isso é simplesmente o tradicional. Isso é o que sempre houve.
Então, a ideia da integração, ela pressupõe uma outra dimensão. E pressupõe uma outra dimensão no sentido de dizer o seguinte, olha, o que historicamente as camadas subalternas, a chamada classe trabalhadora, os setores populares, que tipo de formação eles não tiverem que há de ser garantido? É exatamente aquilo que o Gramsci dizia. Ora, eu tenho que buscar uma formação que os outros, as elites, têm na formação humana, essa formação intelectual. Porque é preciso que as pessoas possam dialogar, classes sociais distintas, mas dialoguem a partir de um pressuposto, de uma materialidade, pelo menos no campo da formação, do acesso ao conhecimento, que tenha uma certa igualdade. Então, isso que a gente vê. Nós temos escolas extremamente desiguais. Ontem, por exemplo, foi divulgado o resultado do Enem. E aí você tem o ranking e as notas das escolas. Então, aqui, entre as escolas que você vai... Entre as 1.000 escolas melhores colocadas, você tem 900 e poucas escolas que são escolas de ensino privado. E parece entre 1.000 apenas 9 escolas das redes estaduais. Isso expressa uma desigualdade no campo da formação. Então, antes de tudo, pensar para mim a integralidade é pensar dizer o seguinte, o que uma grande maioria não está tendo, que poucos estão tendo. Só que isso não é uma coisa apenas, não é uma deficiência da escola. A escola responde uma desigualdade, uma distribuição desigual da riqueza que se expressa também na distribuição desigual do conhecimento. Professor Ronaldo, a gente vem falando sobre essas experiências, né? Por exemplo, o Instituto Federal, saiu uma pesquisa essa semana, das 20 melhores escolas do estado, né? 7 são do Instituto. E há décadas que, para o vestibular da Universidade Federal e algumas instituições também, o IFRN está sempre no topo, né? Como os alunos que passam com maior índice, antes mesmo do projeto das cotas, né? Eles concorriam. Então, que tipo de outras instituições que ofertam o ensino integrado também podem ser exemplificadas como projetos interessantes, já que a gente não tem uma fórmula pronta, mas a gente pode citar experiências positivas para esse tipo de ensino? Pois é, eu queria primeiro destacar o seguinte, por que as escolas da rede federal se destacam? Às vezes tem gente que diz assim, é porque tem ensino técnico. Não concordo com isso. Acho que não é por conta disso. As redes federais se destacam, conseguem ofertar uma educação qualitativamente melhor, porque eles têm professores que têm carreira, com qualificação, porque é um ambiente rico. Você entra numa instituição como esta aqui que nós estamos, você vê a riqueza dos ambientes, é gente praticando esporte, nosso evento tem sido as sessões abertas por atividades culturais, imagino eu que são alunos da escola, ou seja, você vê projetos culturais, laboratórios, projetos esportivos, laboratório de linguagem, laboratório de informática, uma TV aqui dentro, ou seja, é uma riqueza de atividades que potencializa a formação estrita de sala de aula, tá certo? Então, isso é importante ser destacado, que não é apenas, e se você pegar do ponto de vista do financiamento, um custo aluno, isso daí são dados de uns 7 anos atrás, um custo aluno de um aluno da rede estadual de ensino é de menos de R$2.000, em torno de R$2.000, e um custo aluno de uma rede federal de ensino é próximo de R$8.000. Então não tem mistério, não se faz gemada sem ovos, né? Então, há um investimento maior aqui na formação dos jovens que assegura uma qualificação diferenciada. Então, por isso que eu digo, é importante que a gente, para fazer uma educação pública de qualidade, é necessário você ter um projeto de formação a mais ampla possível para esses jovens, mas ter também assegurado condições de formação, de qualificação, de remuneração, financiamento, quer dizer, condições materiais que permita, que favoreça a materialização daquele projeto. Porque senão, o que é que a gente assiste muito nas redes estaduais? De vez em quando tem uma escola ou outra que se destaca por algum motivo, porque tem um grupo de professores ali que conseguiram, mas daqui a pouco cai. Por quê? Porque não há uma política perene de qualificação naquelas áreas. Professor Ramon, o senhor tem um demonstrativo do número de matrículas, né? Vai apresentar também na mesa. E esse número representa o que para esse tipo de modalidade de ensino, professor?
Então, veja, o quantitativo de matrículas hoje do ensino médio integrado ele é bem diminuto, é um percentual ainda pouco expressivo. Né? Na rede federal esse percentual é muito mais expressivo. De fato, se a gente fosse pensar hoje em valores mais, não absolutos, mas em valores relativos em relação à oferta e o quantitativo de matrículas, há uma diferença absurda da rede federal e das redes estaduais. Então, a gente poderia dizer, de fato, que a rede estadual, a rede federal, ela, até talvez por manter um pouco mais de diálogo com os professores, os pesquisadores, as pessoas que defendem o ensino médio integrado. Então, como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Paraná, algumas redes, elas conseguiram desenvolver mais dentro dos seus institutos. Então, eu acho que essa proximidade ajuda. No que se refere à rede estadual, algo que eu tenho chamado a atenção é o fato de que há uma confusão em relação à chamada formação integral. Na rede federal, de uma forma geral, há uma confusão em relação ao ensino médio integrado. Muitas instituições estão tentando fazer, acertando, outras errando, mas de uma forma geral estão tentando fazer. Só que eu acho que na rede estadual, acho que existe uma contradição, é que confundir-se escola de tempo integral, ou seja, uma jornada ampliada de escolarização, com o ensino médio integrado. Então, se na rede federal os números podem não corresponder às experiências exitosas, na rede estaduais os números não expressam de fato experiências de busca da integração. Então, eu diria assim o seguinte, os números mostram um crescimento, mas não dá para que a gente pensar de um projeto que está se concretizando a partir só dos números. Embora eles indiquem algumas coisas, mas... É mais uma questão quantitativa, qualitativa. De fato, é preciso ir em loco. É preciso a gente chegar em cada... E é bom o quantitativo. Nós temos hoje já, desde 2007 para cá, 2008 para cá, mais de 100 dissertações e teses que se debruçam sobre o ensino médio integrado. E outras vão, de fato, estudar o que está ocorrendo. Quem está fazendo essa pesquisa, se não me engano, é o professor Celso Ferretti. Então, hoje é necessário você ver ensino médio integrado naquela instituição, tem que ir lá ver o que de fato tem sido essa experiência. Ok, professores, o nosso tempo já esgotou, mas agradecemos pela apresentação aí e possamos até ter outros diálogos em outros momentos sobre esse tema e outros tantos temas. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Nós que agradecemos. E você de casa, muito obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.